Coloca na tela lá Eclesiastes 10:10. Vocês viram que eu vim com uma camisa igual a do apóstolo, né? Olha que palavra linda e maravilhosa. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Vou ler de novo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. A minha Bíblia, queridos, eu gostaria de ler a minha versão. É muito importante a gente ter uma ou duas versões para a gente poder ter mais entendimento e que a luz venha mais sobre as nossas vidas. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então deve pôr mais força, mas a habilidade trará o sucesso. A habilidade trará o sucesso. Queridos, essa mensagem que fala do afiar o machado, é uma mensagem que eu convivi muitos anos com ela no meu próprio trabalho. E é interessante, queridos, que no meu trabalho, não sei se todos sabem, mas eu fui fiscal do Ministério da Agricultura durante 41 anos e 6 meses. E no meu trabalho, para você desenvolver o trabalho, é necessário que a sua faca esteja bem afiada. Senão você vai ter problema, você não vai conseguir ter sucesso no trabalho. Você vai impor muita força e não vai ter resultado. Exatamente a palavra que nós acabamos de ler em Eclesiastes 10:10. Eu sempre, quando eu ia fazer treinamento, eu fui instrutor de treinamento muitos anos, e quando eu colocava as pessoas numa sala para dar instrução, para dar treinamento, a primeira coisa que eu fazia, gente, vocês precisam aprender a afiar a faca. Por quê? Porque vocês vão trabalhar com faca, vocês vão ter que ter habilidade, a faca de vocês vão ter que cortar. Senão, não tem como desenvolver o trabalho, vocês não vão ter sucesso. E essa palavra, queridos, quando eu me converti, praticamente há 22 anos atrás, essa palavra ficou dentro do meu coração. E essa palavra, queridos, ela faz parte da minha vida, fez parte do meu trabalho muitos e muitos anos. Mas o que nós vimos aqui? Nós vimos aqui, queridos, que é necessário que nós tiramos um tempo para afiar o machado. É necessário que nós tiramos um tempo para afiar o machado. Se você não afiar o machado, você vai colocar muita força e não vai ter sucesso. Mas aqui diz, se você afiar o machado, você vai ter habilidade e vai ter sucesso em tudo que você intentar fazer. Amém? O próprio Jesus, ele parou um tempo para afiar o seu machado. O próprio Jesus, a gente vai ver que o próprio Jesus, ele parou um tempo para afiar o seu machado. Algumas pessoas querem melhor resultado. Quem que não quer o melhor resultado aqui? Muitas pessoas querem um melhor resultado, mas não param para afiar o seu machado. Pergunta: quantas pessoas aqui querem resultado na sua vida com sucesso? Levanta a mão. Todos. Mas o segredo, queridos, o segredo de uma vida de sucesso, tanto ministerial como secular, é afiar o machado. Afie o seu machado. Queridos, se você não afiar o seu machado, você vai correr de um lado para o outro e não vai ter sucesso. Tem muitas pessoas que estão andando assim, de um lado para o outro, sem ter sucesso. Porque não param para afiar o machado. Muitas pessoas dentro da igreja não têm sucesso, por quê? Porque não param para afiar o seu machado. Trazendo para nós agora, não tenham tempo com o Espírito Santo de Deus. Queridos, nós precisamos ter um tempo com o Espírito Santo de Deus. Para mim, um dos melhores meses é o mês de fevereiro, onde a gente fala sobre a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E já no finalzinho, queridos, eu vou falar um pouquinho sobre a personalidade do Espírito Santo de Deus. Que você saia daqui hoje, queridos, emergido no Espírito Santo de Deus. Amém? Como é maravilhoso
a gente poder falar do Espírito Santo de Deus. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? O tema é enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O tema é enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Jesus, pouco antes de iniciar o seu ministério, olha que coisa maravilhosa, Jesus, pouco antes de iniciar o seu ministério, a sua jornada ministerial, para se cumprir um propósito, Jesus ele vai ao Rio Jordão para ser batizado por João. E quando Jesus ele vai ao Rio Jordão, e João teve a percepção, o entendimento de quem era Jesus, ele falou, como que você vem a mim? É melhor que eu seja batizado por ti. Aí Jesus falou, não, é melhor eu ser batizado por ti, para que se cumpra toda a Escritura. E aí, queridos, naquele momento, Jesus é batizado ali no Rio Jordão, e quando Jesus ele é batizado no Rio Jordão, a Bíblia fala que os céus se abriram. Os céus se abriram, queridos, os céus se rasgaram naquele momento. Eu acredito que foi lindo e maravilhoso naquele momento, quando os céus se rasgaram, e desceu uma pomba de forma corpórea sobre Jesus. E naquele momento, queridos, Jesus ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre Jesus numa forma de uma pomba, e naquele momento, queridos, Jesus ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, de habilidade, de entendimento, de sabedoria, de gozo, de alegria, para se cumprir um propósito. E não para aí, queridos, quando Jesus é cheio do Espírito Santo de Deus, Jesus é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Queridos, preste atenção, não foi o diabo que levou Jesus, foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, para ser tentado pelo diabo. E ali no deserto Jesus ficou 40 dias. 40 dias no deserto, afiando o machado, jejuando, afiando o seu machado. E no final dos 40 dias, que Jesus, o tentador, ele chega e ele tenta Jesus. Jesus foi tentado, ele teve a investida de Satanás 3 vezes sobre a vida dele. Mas Jesus, queridos, ele sabia quem ele era. Jesus, queridos, ele estava emergido no Espírito Santo de Deus. Jesus, queridos, a presença do Espírito Santo de Deus era muito forte em Jesus, que Jesus ele foi tentado, Jesus ele foi provado, e Jesus ele foi aprovado. E ali a Bíblia diz que os anjos serviram Jesus. Olha que coisa linda e maravilhosa. E o diabo se ausentou de Jesus, porque não teve êxito. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Se você, queridos, tiver uma experiência com o Espírito Santo de Deus, todos os dias da sua vida, eu quero dizer para você, não vai ter espaço para o diabo na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? É muito forte. Sabe por que muitas pessoas têm uma experiência com o Espírito Santo de Deus e depois ele cai? Porque ele dá uma brecha. E o grande segredo, queridos, é você ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus todos os dias. E quando Jesus, o diabo se ausenta de Jesus, e os anjos serviram ele, a Bíblia fala que Jesus, ele não foi para a casa dele dormir, não. 40 dias, queridos, você imagina 40 dias. Jesus, ele não foi para a casa dele. Pastor, mas para onde que Jesus foi? Jesus foi em uma sinagoga. Jesus, ele foi em uma sinagoga. E quando Jesus, ele chega lá na sinagoga, lá em Lucas 4, de 17 em diante, ali diz que quando Jesus ele chegou na sinagoga, o assistente levantou, deu-se o livro do profeta Isaías, e ali quando deu o livro, o rolo do profeta Isaías, e quando Jesus ele abriu o livro,
Aí ele falou, não, aqui está falando de mim. Jesus, ele assume a sua identidade naquele momento. E aí Jesus, ele disse para todas aquelas pessoas que estavam ali, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que Jesus disse para todas aquelas pessoas, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Jesus, ele foi ungido. A unção, queridos, ela quebra o jugo. Mas a unção também, ela traz um revestimento, uma capacitação sobre as pessoas. E a unção que estava sobre Jesus, que eles veio, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, aquela unção de capacitação, de revestimento, de sabedoria, para cumprir um propósito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Qual que era o propósito? Evangelizar aos pobres. Quero dizer para você que a sua pobreza acabou hoje. Não tem pobreza, queridos. Eu nunca vi um pobre na igreja, nunca vi nenhum irmãozinho. Eu só vejo irmãozinho abençoado e prosperando o tempo todo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Cumprir um propósito. Dar vista aos cegos. Colocar em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus ele lê tudo isso, ele devolveu o livro ao assistente. A Bíblia fala que todos estavam com os olhos fitos em Jesus, de ver aquela mensagem linda e maravilhosa que Jesus estava ali falando dele naquela sinagoga. E ali quando Jesus sai dali, Jesus ele começa a pregar o evangelho, curar os enfermos. A Bíblia fala que o ministério de Jesus foi um ministério lindo e maravilhoso. O ministério de muita unção, de poder. É isso, queridos, que o Espírito Santo de Deus traz sobre as nossas vidas. Unção e poder. Queridos, hoje é impossível eu estar aqui em cima, ministrando a palavra, trazendo uma palavra linda e maravilhosa, falando do Espírito Santo de Deus para vocês, se eu não tivesse uma experiência com o Espírito Santo de Deus. A experiência, queridos, que ela veio sobre a minha vida, a unção que quebrou todo o jugo do pecado sobre a minha vida, e depois a unção, ela veio me capacitando dia a dia. Dia a dia. Eu lembro quando o Ivonei, meu filho na fé, queridos, logo quando eu me converti, eu preguei a palavra para ele. Numa célula. E ele aceitou Jesus, está até hoje aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Se for para Jesus, pode ser mais forte. Jesus, queridos, no seu ministério, ele sai dali pregando a palavra, curando os enfermos, os doentes. A Bíblia fala que Jesus, ele pregava o Evangelho fala da notícia da boa nova. Jesus pregava o poder de Deus, o Evangelho fala do poder de Deus nas nossas vidas. O Evangelho fala do poder de Deus nas nossas vidas. E Jesus, queridos, ele curava todo tipo de doença, enfermidades. E a Bíblia fala que a fama de Jesus correu por todas as cidades circunvizinhas. Por que que a fama de Jesus correu por todas as cidades circunvizinhas? Porque Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele, veio uma unção de capacitação para que Jesus desenvolvesse o seu ministério. Falando de Deus, falando do Espírito Santo de Deus e pregando o plano de salvação e arrependimento sobre a vida das pessoas. Isso é lindo e maravilhoso, amém? E é interessante que Jesus, quando ele sai dali, do deserto, queridos, foi tantos milagres que Jesus realizou, que muitos milagres a Bíblia nem conta. Mas ali em Lucas, quem escreveu o livro de Lucas foi Lucas. Lucas ele escreveu, falou tudo sobre Jesus. E aí Lucas ele dá continuidade aos ensinamentos de Jesus. Lucas ele dá continuidade aos ensinamentos de Jesus lá no livro de Atos. Lá no livro de Atos, o Lucas que escreveu Lucas, ele escreveu Atos também. E ele dá continuidade falando dos feitos de Jesus.
E eu gostaria que você colocasse na tela para mim aí Atos 1:8. Vamos ler. Queridos, deixa um pouquinho na tela. Quando estava ali a igreja de Atos, olha o que Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, quando Jesus, o Lucas, ele começa a relatar os feitos de Jesus, ali em Atos. E Jesus, logo após a sua morte, a sua ressurreição, Jesus, ele dá uma ordenança. Nós vimos aqui uma ordenança para os discípulos. A ordenança é: permaneça em Jerusalém, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus falou assim: vocês têm uma obra linda e maravilhosa, uma obra sobre-humana. A obra que eu tenho para vocês é uma obra sobre-humana, e para que vocês desenvolvam essa obra, vocês precisam ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, vocês precisam que o Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre vocês, para que vocês possam cumprir um propósito. Foi exatamente o que Jesus falou para os discípulos. E o Espírito Santo de Deus, que ele vem sobre as nossas vidas para cumprir um propósito. E quando Jesus fala para os discípulos, era o tempo de afiar o machado. Os discípulos tinham uma obra maravilhosa, sobre-humana. Jesus, ele permanece por 40 dias. A Bíblia fala ali que Jesus, ele permanece por 40 dias junto com os discípulos. E é interessante que 40 dias junto com os discípulos, da Páscoa até Pentecoste, deu 50 dias. Da Páscoa até Pentecoste são 50 dias. E o que me chama a atenção é que essa ordenança de Jesus, vocês permaneçam. Jesus falou para a multidão, 500 pessoas aproximadamente, vocês permaneçam até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que das 500 pessoas, só 120 pessoas permaneceram. Olha só, queridos, só 120 pessoas permaneceram. 120 pessoas permaneceram em uma casa reunida. Atos 2. Olha o que aconteceu com essas 120 pessoas. Atos 2, de 1 a 4. Pode colocar na tela. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. 2. E de repente veio dos céus um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhe concedia e que falasse. Queridos, naquele momento, todas aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Jerusalém, queridos, foram tomadas pela glória de Deus, pela glória do Espírito Santo de Deus. Aquelas pessoas, eles começaram a falar em línguas como repartida de fogo, e ali veio, queridos, uma capacitação sobrenatural sobre os discípulos de Jesus e sobre as pessoas que estavam ali. E o que me chama muita atenção, queridos, é que em seguida dessa experiência com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que Pedro ele se colocou em pé. E aí eu começo a pensar lá atrás, esse não é o Pedro, porque o Pedro anterior, ele negou Jesus 3 vezes. O Pedro anterior, ele negou Jesus 3 vezes.
Mas o Pedrão, queridos, ele se coloca em pé e começa a pregar o evangelho. Pedro, juntamente com os apóstolos ali, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, começam a pregar os planos de salvação. Começou a se cumprir um propósito. E assim, queridos, foi a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela começou assim, todos cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que Pedro, quando ele começou a pregar a palavra, ele começou a pregar o plano de salvação, começou a pregar o arrependimento. Ali diz que 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas. Você pode aplaudir o Senhor? Queridos, 3.000 pessoas. E ali, queridos, começou a igreja de Jesus aqui na terra. E o que me chama muita atenção é que Pedro, queridos, quando ele pregou para 3.000 almas, logo em seguida já aconteceu o quê? Aconteceu que Pedro começou a pregar a palavra, começaram a vir os desafios, mas Pedro, queridos, cheio do Espírito Santo de Deus, ele falava para aquele sacerdote: é melhor que nós obedecemos a Deus do que homens. Meu Deus do céu, tinha que ter mais tempo para ministrar. Aleluia. Queridos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Falando mal do irmãozinho? Não. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Falando mal do seu irmão, fofocando, falando mal do Corinthians, falando mal do São Paulo. Efésios 5:19. Efésios 5:19. Eu vou ler rapidamente, já estamos indo para o encerramento. Efésios 5:19. Efésios 5:19. Efésios 5:19. Olha como que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Pelas 19 diz assim: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa é uma manhã para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, eu ia contar uma parábola, mas eu vou fazer uma demonstração aqui. Traz aí o material para mim lá. Queridos, como é bom falar do Espírito Santo de Deus. Queridos, quando nós falamos sobre afiar o machado, é assim que vai ser na sua vida a partir de hoje. Queridos, tem muito... Essa aqui é uma faca cega, eu tenho muita habilidade com faca, quem me conhece sabe disso, ó, é uma faca que não corta, é uma faca que eu não amolei, é uma faca, por sinal, nunca foi afiada essa faca, ela não tem corte nenhuma. Então o que acontece? Tem muita gente assim, ó, empunhando força, e ó, você pode ver que não corta, ó. Tem muita gente assim. Dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho. Tem muita gente, queridos, andando de um lado para o outro, sem resultado nenhum. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus quer mudar a sua vida. Amém? A partir de hoje, queridos, você vai ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Presta atenção, a partir de hoje você vai ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E a tua vida será, como diz o mineiro, facinho, facinho, facinho. Tudo vai ser facinho, facinho com o Espírito Santo de Deus. E olha o que vai acontecer na tua vida. Você vai viver bem com a tua esposa. Você vai ter sucesso. Olha que coisa linda. Você vai ser um homem abençoado, uma mulher abençoada. Ó. Olha que coisa linda, queridos. Você vai viver bem com o seu cônjuge, você vai viver bem com a tua mulher, com o seu marido, com a sua esposa. Você vai ter um bom relacionamento, você vai ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, você vai ter habilidade e sucesso. Mas é preciso afiar o machado. É preciso afiar o machado. Esse aqui tem habilidade também com faca. Pode pegar que você não vai... Ó, cuidado com essa faca aí, que essa faca, ela está jejuando todos os dias e orando em língua. Amém? Queridos,
Eu tinha muita coisa, muita palavra para falar da pessoa do Espírito Santo de Deus, mas o meu tempo já está encerrando. E eu não tenho mais muito tempo para falar da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Vamos falar um pouquinho rápido do Espírito. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. A personalidade dele, ele é uma pessoa, ele fala, ele intercede por nós, ele guia, ele ensina e faz lembrar todas as coisas que acontecem lá na minha casa. Ele pode impedir você de algo perigoso que vai acontecer na sua vida. Ele entristece, ele tem vontade própria e ele ama você. Amém? Vamos ter